noite, sejam todos bem-vindos para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Convido você a estar participando conosco desse culto, para adorarmos o Senhor, para engrandecer e para bendizer o excelso nome do nosso Deus. Neste momento eu convido você a estar orando comigo, uma oração de louvor e agradecimento. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez, agradecer, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, agradecer, ó Deus, pela Tua presença em nossas vidas, te agradecer, ó Deus, porque o Senhor sempre está conosco, a Tua companhia é suficiente, a Tua graça é duradoura, o Teu amor é presente e é por isso que nós estamos agradecidos. Nós te louvamos, ó Deus, te engrandecemos por tudo que Tu és, pelo Teu poder maravilhoso, pelo Teu grande amor também para com todos nós. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, esteja abençoando os Teus servos, ó Deus, e fale, ó Deus, aos nossos corações através do Espírito Santo. Dirija esse culto e receba como uma forma, como um cheiro suave, até o Teu trono de graça. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vou fazer a leitura do livro de Colossenses 1, do 13 ao 24. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu falei 24, mas é até o 26. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Amém.
estar a sós. Esse hino, o 108, chamada final. Nós gostamos muito desse hino, porque ele diz assim o coro: quando se fizer chamada, lá estarei. Quem que vai fazer essa chamada? Jesus. Então eu espero que todos nós, quando Jesus fizer a chamada, estou presente, estou aqui, Senhor. Vamos louvar? Vamos cantar? Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos dessa terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Há variadas formas da gente, nós humanos, expressarmos o nosso amor por Deus. Mas aqui eu separei 3: a fé, o louvor e a fala. Primeiro, a fé. O discípulo Paulo fala: o justo viverá pela fé. A fé, a gente vai acreditar, nós acreditamos que Deus vai prover tudo para nós. Nós cremos totalmente nele, incondicionalmente, do ano, da forma, da situação. Segundo, o louvor. O louvor nós mostramos como Deus é grande, magnífico, bondoso, deu o que era de melhor dele, o seu único filho, em perdão dos nossos pecados. E por último, a fala. Jesus fala: ide pregai o evangelho a todas as nações. Em Marcos 16:15. Jesus fala para nós irmos e pregar esse amor que nós sentimos por ele, a salvação de Cristo para todas as outras pessoas. Isso é uma forma de demonstrar amor por Deus. O amor de Deus é tão grande e tão bom que nós sentimos por ele, e ele foi tão bondoso em perdoar os nossos pecados. Então a gente demonstra isso falando desse mesmo amor para outras pessoas. Esse cântico, eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti, Senhor. Basta uma palavra tua e os montes, os problemas, as dificuldades se removem. Vamos acreditar, vamos confiar no Senhor e vamos também engrandecer e louvar o nosso Deus. Vamos juntos? Vamos lá? Eu creio que
nossa fé é provada, o Senhor nos dá uma nova chance de crescer um pouco mais. Aproveite essa chance. Vamos lá? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias para o texto de 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 até o verso 10, mas nós iremos focar apenas em 3 versículos. A nossa mensagem, o nosso texto dessa noite, conforme foi informado no domingo anterior, estará tratando da vinda do Senhor Jesus e de um dia após o Senhor Jesus voltar, ou seja, o juízo final. É um tema muito relevante, é um tema muito atual, é um tema difícil de ser debatido, é um tema que não se esgota. Eu acredito que muitos dos irmãos gostam demais desse tema, tribulação, a vinda do Senhor, juízo final, trono branco,
as 7 trombetas, ou seja, tudo que é narrado sobre a volta do Senhor Jesus, né, no livro de Apocalipse, existe ali um sentimento de alegria. Por quê? Porque tudo irá se concretizar, tudo irá se findar e o Senhor Jesus irá voltar. 2 Pedro 3, dos versos 1 até o 10, vou repetir, 2 Pedro, capítulo 3, dos versos 1 até o 10, diz assim: a vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão os escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Que Deus abençoe essa leitura que nós acabamos de fazer. Nós iremos falar sobre a vinda do Senhor e também sobre o juízo final. Pois bem, quando nós falamos sobre a vinda do Senhor Jesus, existem muitas pessoas que não acreditam. Muitas pessoas acham que a questão de Jesus voltar, a questão de céu e inferno, são apenas ficção, é apenas coisas dos cristãos, de um modo geral. De que, na verdade, muitos ainda alegam que Deus não existe, Deus está morto, e essa questão de céu e inferno é aqui. E muitas pessoas, quando chegar no dia do Senhor, quando Jesus vier buscar a sua igreja, vier buscar o seu povo, muitas pessoas irão chorar, muitas pessoas irão lamentar. Por que não aproveitou a oportunidade? Aqui não é nenhum filme, nenhuma novela, aqui é realidade. Nós que somos cristãos, nós acreditamos na palavra de Deus. E eu fico sempre pensando, quando se trata dessa questão da volta do Senhor Jesus, ou da vinda do Senhor Jesus, ou da segunda vinda de Jesus, é que não é possível que existem milhões de pessoas por este mundo que acredita, ou que acreditaria num livro, vamos assim dizer, se não fosse real a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, eu aguardo ansioso, como eu acredito que os irmãos também assim procedem, de que a vinda do Senhor está próxima.
Nós iremos falar sobre essa volta do Senhor Jesus bem resumido. Eu quero me ater mais à questão do juízo final. Ou seja, logo após Jesus vir nos buscar, logo após a igreja subir, o que vai acontecer? Então, muitos de nós temos aí na nossa mente, ou nosso conhecimento, aquilo que nós aprendemos dentro da Bíblia. Eu gostaria de trazer esse estudo ou essa reflexão dentro do pensamento amillenista, tá? Existem os quadros aí, né, do pré-amillenista, dos amillenlistas e das demais correntes de pensamentos a respeito da volta do Senhor Jesus ou da grande tribulação, da vinda de Satanás, o Armagedon, ou do céu, do inferno, se o céu vai ser aqui, se Jesus vai pisar aqui ou não. Então existe N definições ou interpretações que nós, seres humanos, nós, da igreja, vamos assim dizer, nós trazemos. Mas a Bíblia, ela traz, ela é bem clara. Ela é bem clara. Não existe erro. A questão da interpretação fica por nossa conta. Então, talvez alguém já ouviu algum texto, alguma mensagem diferente, pegue dentro da palavra de Deus. Então, o nosso princípio, o nosso estudo nesta noite é dentro do perfil ou da linha dos amilenistas, ok? Que acredita a respeito da vinda do Senhor Jesus e também do juízo final. Pois bem, vamos lá. Quando que vai acontecer ou como será a vinda do Senhor Jesus? Existe aqui então alguns textos que descrevem a vinda do Senhor Jesus. Está lá em Mateus 24, 30 do 31, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10, 2 Pedro 3, do 12 ao 13, o texto que nós acabamos de ler também. A vinda do Senhor Jesus, ela será vista por todos. A Bíblia deixa bem claro que todo olho verá e todo joelho se dobrará. Algumas pessoas costumam dizer, que são aí as correntes de pensamento, de que Jesus vai vir em 2, 3 vezes, né? São as etapas aí, irá buscar. Aí então foge, alguns versos da Bíblia, né, acabam fugindo então desse pensamento, ou seja, desse versículo. Diz que Jesus vai voltar e todo olho verá. Então deveria ficar assim, ó. Apenas algumas pessoas irão ver e outras não. Então a Bíblia ela é bem clara. Todo olho verá e todo joelho se dobrará quando Jesus voltar. Será um dia, como eu costumo dizer, será um dia de alegria, mas para muitos, e também será um dia de tristeza para milhares. Jesus não irá descer aqui na terra. Ele estará nos ares e, num abrir e fechar de olhos, aquele que estiver vivo será transformado. Então, iremos subir. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, o que conforme a Bíblia descreve, e depois os que estiverem vivos irão subir para estar com Jesus para todos sempre. E o que nós, como cristãos, devemos fazer? Estar preparado. A volta do Senhor Jesus, conforme nós lemos em 2 Pedro 3,10, Jesus virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento que Jesus vai voltar. Mas que ele vai voltar, isso é certeza. Essa é a nossa confiança. De que quando Jesus voltar, nós iremos subir e estaremos para todo sempre com ele. E é interessante do que nós lemos aqui, no texto de 2 Pedro 3, versículo 7, diz assim: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo
até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então, ou seja, a terra e o céu, Malaquias 4:6 também descreve que não vai ficar no dia do Senhor, né, no dia do juízo, não vai ficar nem raiz e nem ramos. Nós lemos que a primeira vez foi com água, dessa vez é com fogo. Ou seja, vai ser queimado, vai voltar o que era antes, né? Vai ser destruído tudo. Por quê? Porque nós estaremos com Cristo na eternidade e aqueles que não quiseram, que não aceitaram o sacrifício de Jesus, será lançado então no lago de fogo, junto com o diabo e seus anjos. Daqui a pouco nós iremos falar sobre isso. Então, nós temos que aproveitar o quê? Que nessa fase, até Jesus voltar, nessa vinda de Jesus, Jesus é o nosso advogado. Jesus está para nos defender. Jesus está para nos auxiliar, nos ajudar, também como o Espírito Santo. Mas no dia do juízo, ele será o reto juiz. E ali sim, nós iremos vê-lo agindo como tal. Porque todo o poder, João 5:22, toda a autoridade foi dada ao Filho de julgar, de ser o juiz, tanto no tribunal quanto no trono branco. Jesus vai voltar? Sim, é fato. Pois bem, parto aqui então para a segunda parte, que é o tema que eu gostaria de descrever com maior intensidade. Jesus voltou. Jesus buscou a sua igreja. Nós estamos com ele, e aí é por isso que eu disse no quesito aí, no pensamento ou nos argumentos do amilenista. Jesus veio nos ares, tocou-se a sétima trombeta, levou-se o povo. É como descreve lá em Hebreus 9:27. O homem está destinado a morrer somente uma vez, vindo depois disso juízo. Então, automaticamente, algumas pessoas acham, né, que vai ter uma ou duas ou três voltas de Jesus, busca uma etapa, busca outra. Então, segundo o pensamento milenista, Jesus vem, leva a sua igreja e há então o juízo final. Quem aceitou Jesus vai para o céu. Quem não aceitou vai para o inferno. Tá? Por isso que eu falo para vocês, existem vários temas difíceis na Bíblia e esse também é um deles. Ok? A vinda de Jesus, de que forma que é. Mas nós vamos tratar dessa forma aí, ok? Pois bem, o juízo final nada mais é do que um dia que foi separado por Deus para que houvesse então ali a separação das ovelhas e dos bodes. Desde o Velho Testamento, como o Novo Testamento, já descreve, ou você já leu várias vezes, o dia do Senhor, ou o juízo final. Nós não podemos confundir aqui o juízo final com o tribunal e nem o trono branco, tá? O juízo final, ele vai acontecer para todos, como se fosse uma sentença final de Jesus levar a sua igreja e também a haver a destruição da terra, conforme descreve aqui, esses céus, né, e a terra que nós vemos hoje será destruído, não ficará aqui nada, conforme 2 Pedro 3:7. Esse dia do Senhor vai ser, como eu falei, um dia de tristeza, de choro, de ranger dos dentes, de lembrança. Vai ser um dia terrível para aqueles que não tiveram não quiseram, na verdade, né? Tem oportunidade, sempre tem oportunidade. Agora, nós temos que ter essa convicção, porque eu já conversei com algumas pessoas e eles falam, algumas, que tem medo desse dia, do dia do juízo final ou do dia do Senhor. Eu tenho medo, o que vai acontecer? Se a pessoa tem medo, é porque ela está em dúvida, porque ela está insegura.
Alguma coisa é. O cristão verdadeiro, o cristão autêntico, ele está em paz. Não importa como será o arrebatamento, se a grande tribulação, o que vai acontecer. Não importa. Se você é cristão, se eu sou cristão, não importa. Quando ocorrer o juízo final, Jesus vier buscar, nós estaremos tranquilos. E essa tranquilidade tem que pairar, tem que estar conosco sempre. Então nós que levamos uma vida reta ou tentamos levar, porque não é fácil, como eu já falei várias vezes, ser cristão não é fácil. Por quê? Porque as dificuldades e os problemas e as próprias tentações do diabo e dos seus anjos tentam nos distorcer, tentam tirar o nosso foco, né, da onde nós temos que chegar. Pois bem, nós que somos de Jesus, vamos assim dizer, que somos cristãos, nós temos que estar tranquilos. Jesus pode voltar a qualquer hora. Eu tenho certeza que você está preparado. Não tardará. Jesus vai voltar. Diz o restante, um trecho, eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado. Não, eu vou me preparar, não. Eu quero estar preparado para que quando Jesus voltar, eu possa subir com Ele e para todo sempre morar com Ele. Nós podemos observar a respeito dessa questão do juízo final, quando as pessoas estiverem diante do trono branco, estiverem diante da presença do Senhor, não há registro nenhum na Bíblia, não há nenhuma válvula ou nenhum segmento de que, conforme algumas pessoas descrevem, que no juízo final Deus vai perdoar as pessoas, os pecados das pessoas e vai salvar todo mundo. Algumas pessoas acham isso. Deus, ele é muito bom, bonzinho. A intenção, conforme nós lemos aqui em 2 Pedro, é que Deus, ele não demora de mandar Jesus ou de Jesus voltar. Ele apenas é longânimo. Ele quer que todas as pessoas se arrependam, todas as pessoas se salvem. Por isso que está aguardando. Então, por que Jesus não veio ainda? Porque está faltando algumas coisas. Está faltando nós pregarmos ainda a palavra a todas as pessoas, que é um dos sinais, né? Uma dos segmentos aí para que Jesus volte. Pois bem, não há espaço para uma segunda oportunidade depois que a pessoa morre. Depois que ela morreu, nós já falamos aqui, é o juízo. Ela já recebeu a sentença. É de Deus? É cristão? É do Senhor? Está separado. Não. É a Bíblia que fala. Não sou eu. Infelizmente. É em vida. É em vida que nós vamos trazer aí a sequência da nossa eternidade. A sequência. Porque nós nunca vamos morrer, na verdade, não é só matéria. A alma, ela permanece para todo sempre. Agora, se ela vai para o céu e para o inferno, é uma decisão sua. E no juízo final, lá não é como aqui, né? Os juízes humanos, que dependendo do advogado, dependendo da banca de júri, dependendo da situação financeira, ou às vezes algumas coisas a mais, acaba liberando, ou dando uma forcinha, ou diminuindo a pena, e outros itens que os irmãos também já estão cansados de ver. Mas com o reto juiz, não. A sentença, ela é justa. Ela é merecida. E é interessante notar que para Deus, ou para o Senhor Jesus, vamos assim dizer, não vai ter aquela questão de dar um jeitinho, ou adiar a sentença, ou haver algumas interrupções, alguns imprevistos, ou até aquele famoso recesso, os adiamentos aí
do júri ou da sessão aí no tribunal. Deus, o Senhor Jesus, terá o tempo que for necessário. A gente, quando se fala assim, o dia do Senhor, nós lembramos já de 24 horas. Mas os irmãos viram aqui, através da Bíblia, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, nessa questão, todas as pessoas serão julgadas. Aqui apenas um adendo aqui, a título de conhecimento. O tribunal e o trono branco são duas questões diferentes. Mas, segundo alguns teólogos dessa corrente amilenista, eles acreditam que tudo vai ocorrer dentro desse dia do Senhor. É dia do Senhor e não dias do Senhor. O juízo, né? O juízo é o dia do juízo de Deus e não dias do juízo, tá? Então, esse 24 horas, ou esse dia do Senhor, ela pode ser, depende da vontade do Senhor e como Ele queira. Não tem uma definição assim, será apenas um dia? Não. Tá? Nós não sabemos como o tempo irá funcionar a respeito desse dia, desse momento do Senhor. Mas que vai acontecer, vai. Fica claro. Por que eu falo isso? Porque o julgamento vai ser individual. Né? Talvez alguém pode falar, pressa para quê? Pressa para quê? Nós já fomos transformados ou as outras pessoas já estão mortas, né? Aqueles que já morreram antes de nós. Nós não iremos lugar nenhum, vamos assim dizer, até o julgamento. Porque o Todo-Poderoso, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que coordena o tempo. É Ele que administra a eternidade. Então a salvação, o julgamento, a sentença final, ela é individual. Não é como aqui talvez algum juiz, manda vir 1000, manda vir 2000 agora, né? Jesus poderia vamos acelerar aí porque nós temos mais coisas. Não. Será individual. Abriu-se o livro. Apocalipse 20, 11 a 15. Gosto muito desse texto e como os irmãos também. Abriu-se o livro. Abriu-se outros livros. É interessante que só a título de conhecimento eu fiz essa anotação, tá? Só para os irmãos se atentarem. Segundo alguns estudiosos aí, esses livros, abriram-se os livros e abriu-se o livro da vida. E ali, né, quem não tivesse com o nome ali, automaticamente seria lançado. Então eu trouxe aqui 7 livros que poderiam ser o que pode estar elencado ali no que Apocalipse escreve. Então é o livro da natureza, o livro da consciência, o livro do pecado, o livro da lei, o livro da justiça, o livro da redenção e o livro da vida. Então, segundo alguns teólogos, chegaram na conclusão, existe essa questão do livro, um estudo, né, sobre isso, que agora nós não temos o tempo, não quero ocupar muitos irmãos a esse respeito, talvez numa outra possibilidade aí, nós iremos trazer a respeito desses livros aqui. O nome não consta no livro da vida, automaticamente ele vai ser lançado no lago de fogo. A oportunidade é hoje, voltando a repetir. Enquanto Jesus não voltou, ou ainda não voltou, ainda há a oportunidade, aí sim. Mas depois que Jesus voltar, aí não há mais nada. Aí já é o juízo final, sobre isso nós estamos falando. Não adianta chorar, não adianta barganhar, não adianta espernear, não adianta. Então essa é a mensagem que deve ser transmitida, deve ser pregada, deve ser falada toda hora. Todo domingo de noite, todo domingo de manhã, toda quarta-feira. Deveria ser essa mensagem. Se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. É a Bíblia que fala. E mostrando dentro dos textos, né, de vários textos que falam sobre isso. Jesus está para voltar. Depois de Jesus voltar, não há mais nada de nós fazermos. Simplesmente louvá-lo, adorá-lo e aguardar o nosso galardão,
a nossa recompensa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que não estão em Cristo Jesus, a Bíblia descreve que eles já estão condenados. É aqui, é hoje. Ok? Apesar da Bíblia deixar bem claro sobre esse único dia do juízo, é importante que Deus sempre, o Jesus sempre nos dá as oportunidades. E nesta noite, nesse dia, nós estamos trazendo essa reflexão para que quanto mais pessoas possam se achegar, possam entender o recado, possam aceitar, ter o conhecimento da luz da verdade através da Bíblia e através do Espírito Santo, para que não possa passar por esse juízo final e ter depois ir para o lago de fogo. Que ele possa sim participar desse juízo final, mas estar ali no tribunal de Cristo, onde nós iremos receber essa recompensa. Os que não tiverem o nome registrado no livro da vida serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Volto aqui então a repetir. A oportunidade é hoje. Hoje é o dia aceitável. Não deixes para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. Eu quero partir aqui para a conclusão, porque na verdade esse tema é bom nós discutirmos ou falarmos, né, com tempo. Mas uma coisa é certa, nós devemos estar preparados. Eu quero dizer o seguinte: no juízo final, naquele dia onde nós estaremos na presença do Senhor, tudo que o homem fez, os homens, né, fizeram, nada estará escondido. Tudo estará às claras. Lucas 12, 2, Mateus 6, 4, Mateus 6, 18, Mateus 10, 23, 1 Timóteo 5, 24, 25. Todas as coisas feitas, né, pelos homens em vida é plenamente de responsabilidade minha e sua. Tudo que nós fizermos estará patente ou claro, né? Estarão tudo transparente diante do Senhor nesse dia. Então, provavelmente ali abriria então o livro do pecado, né? Ou poderia abrir o livro da consciência, ou talvez o livro da justiça, que poderia abrir, não um livro, né, palpável, mas da nossa mente, dos atos, porque o poder de Deus, o poder, né, de Jesus, juntamente com o Espírito Santo, é tão grande que nós vamos até então receber a sentença final lá, as pessoas, né, as pessoas que estarão participando aí do trono branco, eles vão lembrar. Porque se não lembrar, né, algumas pessoas falam, não, eles vão esquecer, não vão lembrar de nada, então Jesus vai punir eles do quê? O que eles vão... Eu estou sendo punido do quê? É como uma pessoa chegar diante do juiz aqui, e ele não ter cometido nada, e o juiz falar, o senhor está sendo preso porque o senhor furtou um carro, né? O senhor está traficando, ou o senhor passou um cheque sem fundo, ou isso, aquilo, outro. Eu? Não fiz nada disso, não. Não, e realmente não fez. Agora lá, a própria consciência, a própria justiça, o próprio pecado vai trazer à tona e nada vai ficar escondido. O juízo final, quando estiver diante do trono branco, ele significa, sobretudo, que a história não é conduzida pelo acaso.
Eu e você, nós vamos na igreja, eu e você, nós cantamos nessa noite. Eu e você, nós lemos a Bíblia. Eu e você, nós falamos de Deus. Eu e você, nós falamos de Jesus. Eu e você, nós oramos e transmitimos a palavra e falamos do amor de Deus. E vai chegar naquele dia que nós iremos ver, valeu a pena. Que muitas pessoas acharam que Jesus era mentira, que céu era mentira, que inferno era ficção, não era real, que Deus não existe, que o mundo ia acabar aqui, que o céu é aqui, como eu já falei, o inferno aqui, morreu, acabou. Aí nesse último dia, será tudo colocado em pauta diante das pessoas. Nada do que acontece escapa do conhecimento de Deus, pois Ele é soberano e é Ele quem governa a história. Então, nesse dia do juízo final, depois que Jesus buscou, levou a sua igreja, aí sim, lembra que eu canso de falar, Senhor, Senhor, mas eu fiz isso, eu ajudei as pessoas, eu fiz aquilo outro, eu cantava, eu tocava, eu ajudava minha esposa, eu sempre falei para ela, vai na igreja, bem, eu sempre falei para o meu marido, vai na igreja, leva lá, mas às vezes você nunca quis nada. Não deixa, me deixa acontecer isso. Quero terminar aqui dizendo que o dia do juízo final mostrará o grande triunfo de Deus e de sua obra redentora. Ou seja, a conquista final de Jesus. O sacrifício que Cristo fez na cruz. Os evangelhos que foram transmitidos, as cartas, os apóstolos, a vida de Abraão, de Moisés, os milagres, as curas, o poder de Deus foi real. Então, nesse dia, no dia do juízo final, irá então mostrar todas estas coisas para aqueles incrédulos. Ou eu não acreditei, ou eu achava que era brincadeira, ou eu ria dos crentes quando carregava a Bíblia, cantava, um monte de doido, né? Não fala que é um monte de louco, não, porque vai achar que é outra coisa, né? Um monte de pessoas doidas, perdendo tempo com isso. Eu prefiro perder o tempo com Deus e ir para o céu. Igual a você. O juízo final revelará e provará ao mundo que a vontade de Deus será executada perfeitamente. E nenhum dos seus planos poderá ser frustrado. Graças a Deus que Deus nos escolheu, Deus te escolheu, para nós podermos desfrutar desse céu maravilhoso, que é e poder viver para todo sempre na presença do nosso Deus. E eu espero que você, meu amigo, meu irmão, que está me ouvindo nesta noite, possa também ter essa convicção e essa certeza de que nós iremos juntos para o céu. Estaremos participando ali do banquete, da ceia, juntamente com Jesus, juntamente com os discípulos, juntamente com os heróis da fé e muitos outros irmãos que nós não conhecemos e muitos outros que virão ainda. E isso que é maravilhoso. E poder abraçar Jesus, poder louvar e cantar para todo sempre. Não ficar preocupado com conta, nem com Covid, nem com outros problemas, com dores. Só alegria. Amém? Deus abençoe. Deus te dê uma semana abençoada e que Deus possa falar ao seu coração sempre. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Deus, pela Tua presença, sempre constante nas nossas vidas. Peço uma bênção especial para os Teus servos, para as nossas famílias, nossos lares. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, a nos livrar, a nos proteger e nos abençoar, porque precisamos do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja o Teu nome eternamente. Que nós, ó Deus, possamos, como Teus servos, transmitir, levar a Tua palavra, para que quando o Senhor voltar, o Senhor possa levar um maior número de pessoas, de salvos, para o céu. O local, o lugar onde o Senhor tem reservado para cada um daqueles que aceitaram o Teu sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Nós louvamos e engrandecemos o Teu nome hoje e sempre. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até domingo que vem, se Jesus não voltar. Um abraço.